Olá, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Estamos seguindo a leitura do Cartas a um Jovem Poeta, do Rick Maria Hilner. E eu acho que você já sabe o que está acontecendo, né? Eu só estou falando para os desavisados que chegaram aqui. Tem o vídeo número 1. Corre lá se você ainda não viu. A leitura está sendo ótima, está sendo demais. E eu estou querendo falar com vocês o seguinte. Você vê como que, apesar das cartas serem espaçadas, apesar das cartas serem temáticas, né, às vezes, os temas se centralizam em temas centrais, né, como a solidão, né, você não ter que buscar validação em outra pessoa, por exemplo, um outro tema que aparece muito, e a paciência, né? Então, assim, invariavelmente nas cartas, ele faz esse círculo de você estar sempre falando disso. Quando a sua vida envolve isso como um todo, e a dele pareceu que isso era muito forte, em tudo que você fala, em tudo que você expressa, seus argumentos vão retornar a isso. Basta conversar com essa pessoa por 1, 2 horas, aquilo vai voltar. Então, quando a gente tenta entender, né, esses livros de cartas, né, principalmente se forem reais, né, e não fictícias, né, a carta, você, leitor que está escrevendo, é muito interessante. Você começa a ver, né, cartas até, por exemplo, do Van Gogh, né, que é um também muito lido, muito conhecido e tal. Você começa a ver a essência, porque se Van Gogh tivesse que escrever um livro, falar, vou editar um livro, vou escrever um livro sobre pintura, sobre técnica, sobre isso aqui, hum, ele ia ser verborrágico nesse sentido, entendeu? E ia sair uma coisa diferente. Então, quando você lê do fluxo da escrita, por isso que no livro O Caminho do Artista, da Julian Cameron, né, ela fala como um dos exercícios das 12 semanas, como exercício, é você soltar a mão, escrever as páginas matinais, que é o exercício que ela coloca. Porque ali a fluidez mental vai partir para a sua mão. É como se você não tivesse um filtro aqui, né? Porque quando a gente fala, você coloca aqui para cá, e você está falando com uma pessoa, não sozinho no banheiro, você está colocando um filtro, né? Aqui tem um filtro, é como se tivesse um filtro aqui que fala assim: não vou falar isso para essa pessoa, não vou falar isso nesse conceito, não vou externar essa minha opinião sincera aqui, porque olha as críticas aí, né? A gente está aí à luz do ator Timothée Chalamet, que fez uma entrevista com o Matthew McConaughey e ele fez chacota do balé e da ópera. Né? É um cara que não sabe que o ator de base ele tem que ser um cara culto e principalmente beber do balé, da ópera, né, do jazz, dos clássicos e etc. Então, foi muito infeliz na sua colocação, mas essa colocação deve exprimir realmente o que ele sente sobre. Claro que o nosso papo não é isso, sobre a importância, né? E, na verdade, o ponto dele foi se esses mercados eles estão decadentes ou não, porque o ponto dele foi falar que ele não vai investir, que ele não vai trabalhar nessas áreas porque são mercados em decadência e ninguém quer assistir e ninguém vai assistir, etc. e tal. Você pode ter suas críticas quanto a isso. E até se a gente for pegar factualmente os números, até você pode perceber que, de repente, ao longo do tempo, há um decréscimo de busca ou intenções de se ver participar do balé, do jazz, da ópera, etc. Isso pode ser até factual, né? Mas isso não tira a importância disso. Ou que há gente realmente que se interessa, que gosta,
que ver. Eu, por exemplo, eu não sou grande apreciadora, mas quando tenho um nutcracker, um quebra-nozes, quando vem, né, é feito algo no Teatro Municipal. Eu trabalhava ali perto, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, né? Hoje em dia está um pouquinho mais distante, mas eu ficava muito atenta à programação quando me era de fácil acesso. Eu trabalhava, eu falava, eu posso sair do trabalho 7, 8 horas da noite, e pode ser que 9 já tenha um musical, uma apresentação, e eu vou lá, de repente, dia de semana, quarta, quinta, que às vezes é até mais barato, vou lá na galeria, na parte de cima, que é mais barato, e, poxa, eu tô vendo uma coisa de qualidade, bonita, né? É clássica. Então, quando me foi fácil acesso, não assim no sentido de descontos ou etc. Mas como me foi fácil o acesso, eu estava ali perto, eu estava muito próxima, né? Tinha depois um metrô para ir embora, então o acesso era fácil. Eu podia ter descontos e ir no que eu chamo de puleirinho, né? Eu podia ir lá atrás, não precisava sentar nos ingressos premium de, sei lá, 200, 300 reais, eu podia sentar lá em cima, 50 reais, 20 reais, e assistir uma coisa boa e estava ali próximo. Então, quando eu tinha isso facilitado na minha vida, eu ia com grande constância e gostava bastante, sabe? Hoje eu moro em outra cidade, né? Para ir, então, pelo menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aí eu realmente não tenho buscado tanto quanto buscava anteriormente. Mas ele pode até estar certo factualmente. Em números de busca de mercado e etc., o cinema pode ser que seja muito mais por busca, por mercado, por gastos, por ticket, ingresso vendido, do que o balé, o jazz, a ópera. Mas isso não tira a importância como ele falou, ninguém se importa, né? Eu acho que ele falou de uma forma muito depreciativa para uma coisa tão importante de base, principalmente para a área dele. Mostra a imaturidade como pessoa e a imaturidade profissional. Se falar uma coisa dessa, você pode até pensar, né? Mas falar uma coisa dessa é complicado. Então, estamos à luz. Ontem à noite aconteceu o Oscar, né? E ele virou chacota o tempo todo. Vieram dançarinas de balé dançar em apresentações, piadas foram feitas pelo Conan, o apresentador. Então, assim, é importante saber como se colocar, né? Vamos lá? Bem, estamos aqui na leitura. Há sempre ilustrações maravilhosas aqui que são feitas. A gente sempre seguindo aqui, olha. E vamos lá, olha aqui que legal. Eu estou gostando dessa lógica aqui, ó. Paris, Via Reggio, o Warp Speed, e agora a gente vai para Roma. Então, assim, ele mostra onde que ele estava nessas cartas, né? E como é que ele viajou e como é que ele foi para diversos lugares, né? Ele que a gente vê que tem uma condição econômica muito apertada, que, né, em uma das cartas falou que não conseguia nem comprar um livro para dar para o Capus, que está aqui na troca de cartas com ele, e que e muitas vezes devia viver de favores dentro de trabalhos onde ele trabalhava, né? Então você vê ele se mudando sempre. Aqui 1903. Então a gente ainda está no mesmo ano, né? A gente começou, se eu não me engano, 1903 no início do ano, em abril, e a gente continua aqui em outubro. Então vamos lá. Caro e prezado senhor, recebi sua carta em 29 de agosto em Florença. Então a gente vai agosto, setembro, outubro. Então, assim, eles estão com uma defasagem aí de 2 meses, mais ou menos, né? Entre uma correspondência e outra correspondência, né? Perdoe essa demora, mas não gosto de escrever cartas durante as viagens, porque para escrevê-las preciso de bem mais do que os utensílios necessários, um pouco de tranquilidade, de solidão, em um momento não demasiado inusitado. Volta ele falar de solidão, volta ele falar da necessidade pela solidão. A gente vê que ele vai abandonar mulher e filho
por causa dos afazeres domésticos, por causa dessas atribulações domésticas dentro de casa, e aí você pode ter a opinião, né, que você quiser, mas ele continua. Ele saiu de casa buscando solidão e na solidão ainda busca solidão, ainda busca mais, né? Está mais sozinho, está mais tranquilo, está mais em si mesmo. E eu acho que aqui não só estar sozinho por estar sozinho, mas estar desvencilhado de obrigações e responsabilidades que o, que o deixam dono da sua agenda. Sabe esse sentimento que você é dono da sua agenda? Parece que ele quer isso. E parece que o trabalho que ele precisa para sobreviver não dá isso a ele, né? E aí ele volta para buscar a solidão na escrita, a solidão à noite, né? É uma pessoa que eu acho que traz muito disso para si, né? Queria até entender mais um pouco da onde vem essa necessidade tão grande da solidão para ele, psicologicamente, né? Chegamos a Roma, mais ou menos 6 semanas, em uma época em que a cidade ainda estava vazia, né? Quente, com a má reputação da febre, e essas circunstâncias, junto às outras dificuldades práticas, contribuíram para que o alvoroço à nossa volta não tivesse fim, e a terra estrangeira pesasse sobre nós como se fôssemos despatriados. Soma-se a isso o fato de que Roma, quando ainda não a conhecemos bem, parece, nos primeiros dias, opressivamente triste, pela sensação de parecer um museu sem vida e sombrio que a própria cidade exala, essa plenitude de seu passado recuperado e preservado com muito esforço, do qual um pequeno presente se alimenta. Pela inaudita supervalorização, apoiada por eruditos e filósofos e imitada por viajantes habituais daquele país, em todas essas coisas desfiguradas, deterioradas, que no fundo não são mais do que restos casuais de uma outra época ou de uma outra vida que não é nossa, nem deve ser nossa. Por fim, depois de semanas com essa postura defensiva diária, é possível se adaptar, mesmo um pouco confuso ainda, e dizer a si mesmo: não, não há mais beleza aqui do que em outros lugares. E todos esses objetos, sempre admirados ao longo de gerações, recuperados e contemplados pelas mãos dos artesãos, não significam nada, não são nada, e não têm coração, nem valor algum. Contudo, há muita beleza aqui, porque em toda parte há beleza. Águas infinitamente vivas correm nos antigos arquedutos em direção à grande cidade e dançam pelas belas praças sobre conchas de pedra branca e jorram em pias espaçosas e amplas, rumorejando durante o dia e aumentando o seu murmúrio durante a noite, que por aqui é longa, é estrelada e com ventos suaves. E aqui há jardins, avenidas, escadarias inesquecíveis, escadarias projetadas por Michelangelo, escadarias construídas segundo os modelos de águas correntes, um amplo declive em que um degrau gera outro degrau, como uma onda saindo de outra onda. Com tais impressões, é possível se recolher e se recuperar da multidão exigente que fala e tagarela, e como falam, e aprender a conhecer lentamente as pouquíssimas coisas nas quais perduram o que há de eterno, que podemos amar, e de solitário, no qual podemos tomar parte em silêncio. Ainda estou na cidade, no Capitólio, não muito longe da mais bela imagem equestre da arte romana que se manteve conservada, a estátua de Marco Aurélio. Mas, em algumas semanas, vou me mudar para um espaço simples e tranquilo. Olha a tranquilidade surgindo aí novamente. Uma antiga construção com sacada
perdida bem no fundo de um parque enorme que esconde a cidade, seus ruídos e seus acasos. Tá vendo? É longe, é atrás, ela esconde e é tranquila. Então, assim, é a reclusão da reclusão da reclusão. E chegou lá, se alguém perturbar, você fala, ainda quero ficar sozinho nessa reclusão toda, né? É uma necessidade muito grande de sair desse caos, né? Desse dia a dia, né? Ali passarei todo o inverno e alegro-me com aquela enorme tranquilidade da qual espero ganhar de presentes horas boas e produtivas. Então, para ele, essa tranquilidade reflete em qualidade de passar a hora produtivas. Então, ele consegue produzir a escrita com uma tranquilidade. E aí ele se sente feliz. Então, quer dizer, ele busca tranquilidade para achar um estado de espírito, para possibilitar qualidade pro trabalho dele. E isso, ele abrindo mão da vida na cidade, de algumas amizades, e principalmente do que ele tinha antes da família, né? Do convívio da família e do filho, né? De lá, onde me sentirei mais em casa, lhe escreverei uma carta maior, abordando também o seu texto. Hoje devo dizer-lhe apenas, e talvez não tenha sido correto não ter feito antes, que o livro mencionado na carta, que deve conter trabalhos seus, não chegou aqui. Ele foi devolvido ao senhor, talvez de o Wordsworth, a cidade que ele estava antes, né? Deixa eu falar, Warpswede, pronto. Pois não é permitido enviar pacotes ao exterior. Essa é a melhor das hipóteses e gostaria de vê-la confirmada. Espero que não se trate aqui de algum prejuízo, o que não seria exceção dadas as condições do correio italiano, infelizmente. Teria recebido esse livro com todo prazer, como tudo que tem sua marca. E os versos que surgiram nesse interim lerei, relerei sempre, e os vivenciarei, se me confiá-los, com toda boa vontade e com todo o afeto, com votos e saudações. Você vê que é curioso como é que essa carta falou que ele não podia escrever mais. Essa carta foi um pequeno WhatsApp no seguinte: agora eu não posso responder, posso te falar depois? O livro não chegou. Essa carta inteira, ela foi tipo um WhatsApp que você escreve para um amigo falando isso. Olha que curioso, né? Que a gente chega assim, tipo, mas antes era elaborado, era formal. E ele está falando da cidade, e ele está falando das escadarias, e como ele tenta buscar o silêncio, a paz, a tranquilidade, ficar sozinho, né? Agora, que eu acho que ele é muito. Você já foi a Roma? Eu fui a Roma. Passei um dia completo. Cheguei 5 da manhã no aeroporto, mais ou menos 7 da manhã no hotel, com um check-out feito. Saí 7 da manhã e voltei 11 da noite para o hotel. Foi um dia só que eu tinha em Roma. E eu falei, a gente tem que aproveitar o máximo possível de Roma. Vai chegar, vai aproveitar. Peguei um mapa, já tinha estudado, quero ir ali, quero ir ali, quero ir ali. Fui no Museu do Botero, fui no Vaticano, andamos na Fontana de Trevi, passeamos por todos os lugares, pegamos o mapas e fomos. Tipo, cara, é apaixonante. Você está em um museu a céu aberto, para começar. Você está numa cidade ainda muito viva, né? Você como artista, cara, em qualquer lugar você fala assim, para aí, deixa eu olhar essa estátua, essa escultura. Ela é muito rica. É um local em que você, um dia foi muito pouco, né? Um dia foi assim, deixa um en passant, né? Um dia foi uma coisa tipo assim, cara, deixa eu entender aqui o que é Roma, né? O Coliseu. Cara, você fica assim, gente, a história.
Eu que já fui para Dubai, Abu Dhabi, é grandioso, é bonito, bonito sim. Os maiores shoppings, os maiores aquários, os maiores prédios, os maiores. Mas ali parece que está brincando de quem tem um pauzinho maior, sabe? É, 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 e quando você faz uma via Roma, né, Itália como um todo, etc e tal, você vai para Holanda, você vai para tipo certos lugares, Grécia, cara, você encontra o passado, você encontra o porquê de muita coisa. Você vê a história na sua frente, contada, sabe? E você fala assim: queria saber mais, queria aprender. Quem passou por aqui antes? Quem ganhou? Quem morreu? Sabe? Aí você lembra de filmes, porque é o que traz a nossa história. Ah, o gladiador. Ah, não sei o quê. Poxa, e aqui escadarias projetadas por Michelangelo, né? Escadarias construídas segundo coisas, avenidas, escadarias inesquecíveis, né? É, 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 é maravilhoso. Então, essa crítica dele aqui é porque realmente ele tem uma questão dele. Ele tem uma questão dele, que a gente pode criticar ou não, e podemos ser muito diferentes ou não, mas aqui, para um artista, para um escritor, cara, eu se eu fosse escritora, né, eu ia sentar num café e observar a vida passando, né? Como se fosse um Flaner, um João do Rio, né, um Andarilho. Mas eu ia sentar num café e observar as pernas que passam, as pessoas que passam, ia tentar analisar a vida, o comportamento e etc. Então, quanto mais diferença, pluralidade de pessoas, pensamentos, culturas, e ali devia ter muito. Ali devia ser um terreno muito fértil para autores, artistas, é, atores, pela simples observação, além de ser um museu a céu aberto, sabe? É maravilhoso. E aqui parece que ele ainda quer, tipo, de cada um, né? Também não tem crítica quanto a isso. Eu gosto da solidão, eu gosto da solitude, mas em medida. Aqui parece que ele perspassa, assim, as medidas padrões, vamos colocar assim desse jeito, e que é muito mais de silêncio, que é muito mais de isolamento do que o usual, né? Do que temos hoje. E naquela época, porque hoje você é interrompida aqui, ó. Não sei se vocês perceberam quando começou, meu celular começou a tocar. Eu olhei para baixo aqui e tô cancelando aqui, entendeu? A ligação e olhei para baixo, estou aqui com o computador aqui na minha frente que a gente está lendo, né? E tem notificações e tem não sei o quê. Então, assim, naquela época não tinha isso. Naquela época a pessoa tinha que bater na sua porta e entrar. Então, quer dizer, um nível de perturbação, de interrupção, só de não ter a Claro e a Oi te ligando insistentemente para o seu celular e te perturbando a paciência, principalmente quando você grava e querendo vender coisas, só de não ter essas duas empresas que fazem esse ódio diário, né? Já é uma coisa maravilhosa, né? É impressionante. Então, assim, eu acho que ele quer sempre mais ficar sozinho. Isso é uma necessidade para ele. É uma necessidade. E aqui a gente vai de outubro a dezembro. Você vê de 2 em 2 meses. É o tempo do retorno da carta, do cara escrever e dele já está escrevendo para retornar. Essa aqui vai ser a leitura de amanhã. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Ele escreveu para dizer que não podia escrever, então a gente fez um vídeo com insights aí e falando que o nosso próximo, acho que tem mais profundidade aí das nossas reflexões e ele volta aí a falar de
outras coisas a não ser a necessidade louquíssima de solidão que ele precisa, né? De tranquilidade. Vamos deixar assim, na paz. Hoje, graças a Deus, o cachorro não tá latindo aqui. A mulher que grita todo dia às 11 da manhã, ó, são 10h35, são 10h35 aqui, 11 da manhã, tem um cachorro que late, cravado. Tem uma mulher que grita todos os dias. Eu tô aqui nesse apartamento tem praticamente 6 anos. Todos os dias. Grita pro cachorro calar a boca e tem os vizinhos que colocam um funk. Hoje estamos tranquilos, do jeito que o Hilke gostaria. Então vamos, ó, nem falar tanto para dar bom hoje e as gravações serem boas. Até amanhã. Até amanhã.